Já abriu? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Nós damos graças a Deus por estar aqui mais uma vez em mais uma aula. Tá ok, queridos? Então, coloque a mão no seu coração. Vamos começar com uma prece, com uma oração, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, autor e consumador da fé, nós te damos graças porque esse é o dia que o Senhor fez e aprove ao Senhor permitir que nós pudéssemos estar aqui nas dependências da Igreja Quadrangular 37, aqui no bairro Pinheirinho, na Rua Londrina 730, para trazer a palavra do Senhor, mas este ensino sobre os espíritos malignos. Querido Espírito Santo, que Tu esteja nos dirigindo nesta noite e trazermos não só o conhecimento, mas que essa palavra fale a mente, mas fale também a alma e ao espírito de cada um. Enfim, que este ensino possa tratar do espírito, da alma e do corpo e preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Pois bem, queridos, nós vamos dar início aqui à nossa aula. E como eu sempre gosto de fazer, sempre fazendo revisão, né? É de praxe, o professor sempre fazer isso, uma revisão. Então, você pode entrar aí na página da Quadrangular 37 e todos os nossos estudos estão ali. Desde quando começou essa pandemia, ou seja, desde o mês de março, de 20 de março para cá, nós temos tido estudos na igreja na terça-feira. Então, de março para cá, você vai lá nos dias do nosso culto na terça-feira e você vai ter acesso ali aos nossos ensinos, certo? A palavra de Deus diz assim: crescei na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Oséias diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E você sabe que também o Senhor Jesus deixou claro o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Então, nós temos aí sobre a segunda vinda de Jesus, o destino da igreja, princípio de dores, arrebatamento. Temos ensino sobre a grande tribulação, os eventos que acontecerão acerca do anticristo, acerca da tão falada marca da besta, não é verdade? Para alguns, a marca da besta é o domingo, para alguns, a marca da besta é o chip, para outros, a marca da besta é um carimbo. Enfim, muita gente tenta adivinhar. Só que a palavra de Deus fala que é um mistério, é um número de um homem, que vai ser colocado ou aqui na mão ou aqui na testa. Então, às vezes, cada igreja tem a sua denominação, tá? Uma coisa eu te digo, você pode ler de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar lá a palavra carimbo. E você também não vai encontrar a palavra lachipe. E você também não vai encontrar dizendo que é domingo, não. Então, cada igreja tem o seu estudo. O importante é você entender que, quando o anticristo estiver governando, o ser humano, para negociar, fazer e tal, ele vai ter que ter essa marca aí. Mas a Bíblia ensina que aquele que é de Deus, aceitou Cristo como Senhor e Salvador, já terá sido arrebatado nesse tempo. Tá ok, queridos? Então, depois de um milênio, né, um período de 1000 anos, já que Satanás vai estar preso, vai ser paz total, tem essa guerra de Gog e Magog, né? Julgamento e juízo de Deus, eu já dei essa aula também, sobre Israel, nação, ímpios, igreja, anjos.
E nós estamos estudando agora sobre o mundo dos espíritos. Nós já falamos sobre os espíritos bons, o que é anjo, a categoria do anjo, como é que surgiu o anjo. Depois nós falamos várias aulas na terça-feira sobre Satanás, o que a Bíblia diz sobre ele, a sua origem, a sua queda, a sua obra, seu caráter, seus ardis, e como crente, como cristão, poderá defender-se de Satanás. O bom é isso. Ele é arrasador, ele é destruidor, não é fácil, é perigoso, mas a Bíblia ensina sim que eu e você podemos sim nos defender dele e até vencê-lo, segundo Apocalipse, através do sangue de Jesus. Aleluia! Graças a Deus! E hoje, queridos, eu vou começar aqui a estudar com você sobre anjos decaídos, tá? Anjos decaídos. Nós estamos, lembrando a você, nós estamos estudando agora sobre espíritos malignos. Então, nós estudamos sobre Satanás. Foram várias aulas sobre Satanás. Ele é o chefão da maldade, viu? Ele é o chefão. Então, nós falamos sobre Satanás. A Bíblia chama Satanás de Satanás, diabo, adversário, tá ok? Então, Satanás, diabo, adversário, trata-se da mesma pessoa, tá ok? Agora nós vamos falar sobre os anjos decaídos, tá certo? Se der tempo, eu começo a falar sobre demônio. Satanás é uma coisa, anjo decaído é outra coisa, demônio é outra coisa. Então, eu vou começar a falar agora contigo sobre os anjos decaídos. Por quê? Porque quando o querubim ungido quis ser mais do que Deus, ele ficou orgulhoso. Quantas pessoas, né, gente, que caem por causa do orgulho? O orgulho. Às vezes alguém ofende ela, às vezes uma pessoa tem uma atitude que a fere, a machuca, às vezes até sem intenção. Às vezes até sem intenção. Aí ela, não, mas me machucou, me ofendeu, falou isto, disse aquilo, eu não gostei. Oh, não é verdade, queridos? Quantas pessoas que às vezes saem de igreja por causa disso, não é verdade? Ah, fui ofendido, fui humilhado, fui machucado, eu não merecia isso. Quantas pessoas, gente, que saem do emprego, o patrão não deveria ter falado assim comigo, o gerente não deveria ter falado assim comigo. Pois é. Tá? Então, quantas pessoas que... meu eu, né? Esse eu, meu eu. Então foi isso aí que aconteceu com Satanás. Estava tudo legal, tudo bacana, mas ele... Eu tenho capacidade de administrar esse negócio aqui. Eu posso administrar isso aqui melhor do que Deus. Né? Foi isso a atitude de Satanás. Sou melhor do que esse cara aí. Sabe uma coisa? Eu vou passar a perna nele, eu vou puxar o tapete dele, eu vou subir acima nas estrelas e eu vou chegar lá. Então Deus é. E aí então aquele querubim ungido caiu, foi lançado para a terra, foi onde a terra veio se tornar sem forma e vazia. Depois eu vou dar aula sobre isso para vocês, certo? O que aconteceu quando Satanás chegou? Tá ok? Isso aí é outro ensino. Só que uma terça parte dos anjos o acompanhou. Então você vê, gente, que é muito anjo que acompanhou Satanás. Não tem um ditado assim, que um tolo sempre arruma um outro tolo para
perseguir. Então, Satanás, ele caiu, mas ele conseguiu, fazer a cabeça, fazer a mente, a alma, o coração. Ele caiu, mas ele trouxe uma terça parte dos anjos com ele. Então, é sobre esses anjos que nós vamos falar. Esses anjos decaídos. Quem são eles? O que eles fazem? O que eles aprontam? Tá ok? Então vamos lá. Os anjos decaídos. Os anjos atualmente associados com Satanás. Então, os anjos decaídos são aqueles que são associados a Satanás. Tá ok? Estes são os instrumentos de Satanás. Ou seja, Satanás usa esses anjos no seu domínio sobre o mundo. Tá? Esses anjos decaídos, que estão sob as ordens de Satanás, eles ocupam posições de autoridade sobre as nações e os povos. Ou seja, cada país no mundo tem um anjo desse decaído que ele é responsável por aquela nação. Entendeu? Cada país, cada povo, às vezes cada estado, às vezes cada cidade. Você está entendendo como é que é o mundo espiritual? Não tem um presidente, não tem um governador, não tem um prefeito. O mundo espiritual, queridos, é a mesma coisa. Certo? Não tem a ONU? Tem a ONU. Aí cada país tem o seu presidente, mas é ligado à ONU. Aí tem governador que é ligado ao presidente, não deveria ser. Tem os prefeitos que são ligados aos governadores do estado, ou deveriam ser. Então é isso aí. Aí não tem os vereadores, que a princípio cuida de um determinado bairro, uma determinada região da cidade, um determinado grupo da cidade. Certo? Assim é a organização do mundo espiritual. O mundo espiritual, queridos, é organizado, tanto do lado de Deus, como do lado de Satanás. O mundo espiritual ele é organizado. Deus tem a sua organização, mas Satanás tem a dele também. Você está entendendo? Satanás ele tem estratégias. Ele tem planos também, tá ok? Então, os anjos decaídos que Satanás trouxe com ele, que Satanás conseguiu convencer eles, vem comigo, deixa Deus aí, vem comigo, vamos batalhar comigo, vamos guerrear aqui. Esses anjos decaídos, eles são associados com Satanás, tá? E eles ocupam posições de autoridade sobre as nações e os povos. Olha só. Sobre nações e os povos. Você viu essa explosão que deu aí e matou ali? Pois é. Foi um acidente? Foi. Mas no mundo espiritual, você pode ter certeza que havia uma ação maligna ali para arrebentar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Muitas enchentes, tempestade que tem aí, muita coisa, a ação maligna. Pastor, como é que você prova? Leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó e você vai ver que os anjos estavam reunidos, Deus estava reunido ali, e Satanás chegou lá e Deus, você está vendo meu servo Jó? Estou vendo. É fiel, sincero, temente, mas deixa eu tocar nele. O que fala a Bíblia? Que depois que Deus autorizou, permitiu, então os filhos de Jó estavam numa casa, veio um vento, uma tempestade, derrubou a casa e matou. A Bíblia fala tempestade. Mas isso aconteceu depois que Deus permitiu. Quem é que você acha que estava por trás daquela tempestade?
Aí vieram ladrões, levaram as ovelhas, o Jó, o cavalo, o camelo. Quem é que você acha que estava por trás, agindo através desses ladrões? Mas Jó continuou fiel a Deus, aí o que acontece? Estão lá, Deus lá, com os anjos reunidos, aparece Satanás lá de novo. E Deus, ei, você está vendo meu servo lá que continua fiel, sincero, reto? Mesmo com luta, adversidade, mesmo perdendo tudo, morreu os filhos, mas ele continua me servindo. Perdeu o emprego, perdeu sua empresa, mas continua me servindo. Satanás, mas é porque eu não toquei nele, deixa eu colocar ele doente. É por isso que quando a gente vai orar para enfermo, a gente fala assim, espírito de enfermidade. Por quê? Queridos, há pessoas que são doentes porque é de praxe nós ficarmos doentes, nosso corpo. Mas há doenças que muitas vezes elas são malignas, tem tudo isso, essas questões, ação. Então o diabo é isso, ele domina nações, mas ele domina povos. Ah, pastor, mas onde é que está na Bíblia? Bom, então agora vamos ler a Bíblia para você entender. Vamos lá na Bíblia, então? Vamos, Daniel, capítulo 10. Então vamos lá. Vamos que vamos. Vamos começar nossas leituras. Daniel, capítulo 10, versículo 13, fala assim. Daniel 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui, a princípio, está falando de uma batalha. Não, pastor, mas aí é um príncipe que venceu o rei e tal. Mas, na verdade, aqui, esse príncipe do reino da Pérsia se refere a um anjo decaído que agia ali na Pérsia. Então, quando Daniel estava orando, eu quero lembrar você, isso aqui aconteceu quando Daniel estava no cativeiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor havia dominado aquela região na época, o mundo da época. Ele levou o povo cativo ali para Babilônia. E Daniel era um desses jovens que foi levado cativo. Só que Daniel era um moço que orava todos os dias, ele falava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Você tem orado? Você tem falado com Deus? Você tem escutado a voz de Deus? Então, o Daniel, ele falava com Deus todos os dias. Certo? E Daniel sabia que Deus tinha um plano para Israel. Daniel sabia que eles não iriam ficar cativos a vida toda, que ia chegar um tempo que Deus iria tirá-los dali. Você está entendendo? Então, o rei Nabucodonosor os levou ali para lá. Só que terminou o comando do rei Nabucodonosor. O próprio Deus permitiu que levantasse um outro governo, certo? Porque o império da Babilônia foi ele que combateu o império da Síria. A Síria reinou por um tempo. Depois o próprio Deus levantou o Nabucodonosor da Babilônia. Mas depois Deus levantou Dario, um outro regente, um outro dirigente, um outro rei, um outro povo que cresceu e eles vieram e tiraram o domínio da Babilônia. Então, quem levou eles para a Babilônia foi o rei Nabucodonosor. Só que depois o império dele ruiu, veio então a Pérsia, e a Pérsia que começou a comandar o mundo na época. Então, quando Daniel estava orando aqui, já não era mais Nabucodonosor que comandava, já era agora o rei da Pérsia.
Mas no mundo espiritual, você está entendendo aí? Se está entendendo, coloca aí no estudo. Estou entendendo, pastor. Estou entendendo, professor. Olha lá. Então, só que no mundo espiritual, Satanás, ele tinha um líder, ele tinha um príncipe, ele tinha um anjo decaído que comandava ali a Pérsia. É como o Brasil. Quem é o nosso presidente? Jair Messias Bolsonaro. Tem uma série de outras pessoas importantes para o governo da nossa nação. Mas no mundo espiritual, Satanás ele tem um principado que age aqui sobre o Brasil. É por isso que não é fácil governar o Brasil. Porque mesmo o presidente ele sendo honesto e tal, é por isso que você que crê em Deus, você precisa orar, buscar a Deus e clamar para Deus abençoar o presidente. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que dar uma cobertura espiritual, nós temos que orar por aqueles que estão em eminência. Assim como eu oro pelo Jair Bolsonaro, lógico que eu orei pelo Temer, pela Dilma, pelo Lula, porque isso é uma função que nós, como líderes cristãos, temos que orar, independente de quem está lá. Tá ok? Eu estou falando isso aqui, não quer dizer, é porque o pastor gosta do Bolsonaro, é porque o pastor gosta de direita. Não tem nada nem de direita nem de esquerda aqui. Quero deixar claro, isso que eu estou falando para você aqui, não tem nada a ver com direita ou esquerda, tá? Não tem nada a ver com política. Quero deixar bem claro para você. Eu quero levar você a entender o que é o mundo espiritual. Então, Satanás ele tem sobre o Brasil um príncipe. Assim como lá na China, ele deve ter um baita de um príncipe lá, viu? Você manda esse vírus aí, mata a gente no mundo inteiro. Lá na Rússia, você está entendendo? Então, esses impérios aí tem um baita de um anjo decaído lá, movimentando o negócio. É isso que eu quero que você entenda. Então, o Daniel começou a orar. E a oração dele começou a ter ali aquela barreira. Por quê? Porque havia ali aquele príncipe da Pérsia que quando o anjo veio trazer a resposta à oração, o príncipe da Pérsia correu e segurou ele. Você não vai levar a resposta para ele, não. Então foi onde ele ficou lá, 21 dias orando, e no 21º dia veio um outro anjo que ajudou ele, e ele trouxe a vitória. Ok? Então é isso aqui que está acontecendo. Tá? E agora Daniel, versículo 20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, você está vendo aí? Aquele anjo era o Miguel, ele estava ali lutando contra o príncipe da Pérsia para ele poder dar a bênção do Daniel. E ele falou, quando acabar essa briga aqui, eu vou ter que enfrentar o príncipe da Pérsia. Por que ele falou isso? Se você estudar a história geral, se você depois for no Google aí pesquisar, o que você vai ver? Você vai descobrir que depois do Império da Pérsia, quem dominou o mundo foi o Império da Grécia. Depois da Grécia, você vai descobrir que foi o Império Romano. Então, você está entendendo aí? Atrás de cada império desse tinha um baita de um anjo lá, de um anjo decaído lá, comandando o negócio. Então foi por isso que o Miguel fala assim, eu estou lutando contra esse príncipe da Pérsia aqui, o pior é que na hora que eu acabar com ele, na hora que não der mais para ele, aí eu vou ter que enfrentar o príncipe da Pérsia. Então, gente, é por isso que a luta é grande, porque você enfrenta aqui o príncipe do Brasil, aí vem o príncipe da China, que está lá na China comandando lá, mas, não, pera lá, eu vou me unir. É isso que acontece no mundo espiritual.
Você está entendendo? O principado que está comandando a China, ele faz um acordo, é o seguinte, eu vou aí no Brasil, eu vou te dar uma força, eu vou te dar uma mão, porque nós temos que pegar o Brasil para nós. Nós temos que pegar esse petróleo que está aí no Brasil, nós temos que pegar essa Amazônia que está aí no Brasil, essa riqueza que está aí no Brasil, porque esse povo brasileiro tem que sofrer, esse povo brasileiro, esse país é o país mais rico da face da terra, mas a gente tem que escravizar esse povo e eles têm que viver sofrendo, porque desde quando foi descoberto em 1500, esse país sempre é roubado, e nós vamos continuar roubando, e nós não vamos deixar esse país ir para frente, nós não vamos deixar progredir, prosperar, não, esse povo tem que sofrer. É isso que acontece no mundo espiritual. Você está entendendo? Então já tem um príncipe colocado por Satanás no Brasil aí. Por isso que essa roubalheira, corrupção, essa coiseira toda aí, por causa do coração do homem. Porque muitas vezes as pessoas, nós vamos eleger e muitas vezes colocamos ali pessoas de má índole, pessoas sem fé em Deus, pessoas que não creem na Bíblia, pessoas que não têm amor ao próximo, não têm compromisso com as coisas de Deus. É isso que sucede. Tá, entendeu? Então vem lá o da China, aí vem lá o de outro lugar. Você está entendendo? Aí você vai lá estudar a história de Cuba, você vai ver que ele era um país bacana e tal, entrou um príncipe lá e pá, e arrasou tudo e deixa o povo na miséria. É porque nós somos levados a olhar com a visão humana. Mas você que é cristão, você que é servo de Deus e está aí acompanhando esses estudos, eu quero levar você a entender que, assim como tem esse mundo aqui governamental, administrativo, existe também um mundo espiritual. E para você ter vitória, você tem que aprender a lutar lá, brigar lá. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas ela é contra principado, ela é contra a potestade que habita nos lugares celestiais. Ou seja, não adianta você brigar com a tua mulher, não adianta você brigar com o teu marido, não adianta você ficar com raiva desse, com raiva daquele. Eu estou com raiva do pastor, eu estou com raiva do pai, eu estou com raiva da mãe, eu estou com raiva do vovô, eu estou com raiva da vovó, eu estou com raiva do governo, eu estou com raiva desse, eu estou com raiva daquele. Ah, porque eu não vou fazer isso mais, porque eu não vou ajudar mais, eu não vou dar dízimo mais, eu não vou dar oferta mais, eu vou sair da igreja, vou mudar de igreja. Tá, e daí? Entendeu? Eu fui pastor uma certa vez, há muitos anos atrás. Tinha uma família que ficaram chateadas. Ah, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, vocês vão. Só que eu vou dizer uma coisa, eu vou falar para vocês o que Deus está mandando eu falar. Vocês vão sair daqui porque houve um probleminha, uma fofoquinha, é? Só que a luta de vocês não é contra quem falou o que devia ou o que não devia. A luta de vocês é contra Satanás. Vocês vão sair para outra igreja, vocês acham que o diabo vai melhorar a situação de vocês? Mas nós vamos sair, que vamos, e saíram. E eles procuraram, na época, uma igreja bem bonita para congregar. Eles foram para a igreja mais bonita que tinha na cidade. Uma igreja, ó, bacana, mais bonita. Foram para aquela igreja bem bacana, a família toda, todo feliz, satisfeito, colocava na internet, céu, estamos aqui, com quem lá diz, aí ó. Alguns dias depois, alguém ali daquela casa veio a sofrer um acidente, morreu, aquele povo desgostou, aquela igreja linda, bonita, maravilhosa, perdeu a graça para eles, e nem naquela igreja linda, bonita e maravilhosa eles queriam ir mais. Gente, a luta não é contra o ser humano. Se você está com raiva de alguém, senta, conversa, telefona, bate um papo, pede desculpa, pede perdão, libera desculpa, libera perdão. Não fica esse negócio, é o meu orgulho, é porque ele é que tem que vir a mim. Não é assim que acontece.
Não adianta. Às vezes a pessoa tem uma coisa na alma, no coração, que ela precisa de resolver, e ela não resolve. Aí, ora ela está numa igreja, ora ela está noutra, ora ela está aqui, tentando. Não, Zé, é você que tem que resolver esse negócio aí. É você que tem que descobrir o que é isso que está aí. Às vezes tem um príncipe, um agente Satanás agindo aí sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu sentimento. Pessoa que casa com um não dá certo. Então separei. Arruma outro, não dá certo. Mas não dá certo meu casamento. Mas por quê? Você vai ter que ver o mundo espiritual. O que está acontecendo no mundo espiritual aí? Se tem tanta gente que casa e dá certo e vive, tem seus probleminhas, mas fica a vida casada, por que você não está dando certo? Você tem que buscar essa questão aí, esse mundo aí espiritual. Ele existe. E não é brincadeira a coisa, não. É sério o negócio. Olha, é tão sério que eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Tá. O príncipe do reino da Pérsia resistiu ao mensageiro de Deus por 21 dias. O príncipe da Grécia veio contra ele na volta. Parece que é o único anjo santo que tem jurisdição sobre uma nação é Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de Israel. Ó, Daniel 12:1. Daniel 12, capítulo 1. Ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha aí. Ei, teu nome está inscrito no livro? Teu nome está escrito no livro lá no céu? Às vezes o teu nome está no hall de membro da igreja. Mas e está lá? E aí, está lá escrito? 10:21, Daniel 10:21. Daniel 10:21 fala assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel também, Miguel é o nome do meu neto, Miguel. Os anjos lutarão ao lado de Satanás contra Miguel. Isso aqui é os anjos decaídos, viu? Os anjos decaídos, eles vão se unir a Satanás e vão lutar contra o Miguel e seus anjos na grande guerra no céu, que está lá em Apocalipse capítulo 12, 7-9. Vamos ler. Apocalipse capítulo 12, 7-9. Houve peleja no céu. Olha, ó, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Dragão, o que quer dizer? Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então aqui é uma guerra. Miguel vai ter a ajuda de alguns anjos com ele. Mas do outro lado, Satanás, o dragão, vai ter também uma equipe de anjos com ele. Quem? Os anjos decaídos. Então Miguel vai estar com uma tropa de anjo, mas Satanás também vai estar com a tropa de anjo que são decaídos, que o acompanharam. Tá? Então aí, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por quê? Eles foram expulsos. A vitória foi de Miguel e dos anjos de Deus. Aleluia! É isso que você tem que entender. Pode ter guerra, pode ter batalha, pode ter príncipe do Brasil, pode ter príncipe da China, pode ter príncipe da Suécia, pode ter príncipe do Japão, da União Soviética, de Cuba, pode ter príncipe de todo lugar. Mas você tem que entender que você serve a um Deus todo-poderoso. Você tem que entender que você serve um Deus que te ama. Um Deus que te ama.
um Deus que te livrará do laço do passarinheiro, o Deus que te livrará da peste perniciosa, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você tem que crer que você serve ao Deus Todo-Poderoso. E que tem com ele ali o Miguel e seus anjos, que a Bíblia diz, fala que eles vão vencer a vitória do Senhor. É por isso que nós pastores falamos que Satanás sim é um inimigo, mas é um inimigo que a Bíblia diz que ele é um inimigo vencido, é um inimigo derrotado. Só que nós estudamos sobre ele é derrotado, mas você não pode brincar com ele, você não pode vacilar, você tem que estar alimentado, você tem que estar nutrido, você tem que se nutrir com a palavra de Deus, então você tem que ler, estudar, não adianta. Você tem que ouvir ensinos bíblicos, você tem que ouvir mensagens poderosas, mensagens ungidas, mensagens que falem do amor, do carinho de Deus para você, mas que mostram a você que nós estamos numa luta, numa guerra, e você tem que estar firmado em Cristo Jesus. Não adianta a Bíblia falar aqui que Miguel peleja com seus anjos contra o dragão e vence, e você oh meu Deus, eu vou dar um tiro no ouvido. Oh, meu Deus, eu vou separar desse homem, vou separar dessa mulher. Oh, céus, oh, vida. Não, você tem que crer que você não está sozinho nessa guerra. O Senhor Jesus deixou claro, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você tem que deixar essa palavra ser viva na sua alma, ser viva no seu coração. Me desculpa, mas eu vou falar. Não adianta você ficar só enchendo a pança de novela. Não adianta você ficar só enchendo a pança de futebol. Não adianta você ficar só enchendo a pança de filme ou de internet. Não adianta, me desculpa, franqueza, sinceridade. Mas alguém tem que falar com você. Senão até quando você vai ficar aí? Não vai mudar de vida, não vai mudar de direção, meu querido. Deus ama você, mas você tem que entender que existe essa guerra, essa batalha aí no céu. Ah, pastor, mas por que Deus deixa? Deus deixa porque, como eu te ensinei a semana passada, Deus deixa por duas razões. Primeiro, para desenvolver o caráter cristão na sua vida, tá ok? E a sua fé. Isso é o primeiro. Desenvolver o seu caráter e a sua fé. E segundo, prover um conflito para que os santos possam ser vencedores. Você já imaginou o conflito lá do Jó? O cara perdeu tudo, ficou na miséria. Ele era o cara mais rico da face da terra, perdeu tudo, se tornou mais pobre, a ponto de se raspar. Mas como ele manteve a fé dele viva em Deus, sabe o que aconteceu? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus mudou a sorte dele e deu a ele em dobro tudo que ele tinha. E ele foi o homem que teve as 3 filhas mais bonitas da face da terra. Pensa bem nisso. Quanta mulher bonita existe no mundo. Todo lugar no mundo tem mulher bonita, aleluia. E o Brasil é um celeiro de mulher bonita. O Brasil é um dos países que tem muita mulher bonita no mundo. E para todo gosto, tem mulata, morena, e chocolate, loira, branca, tem de todo jeito, cabelo enrolado, cabelo liso. As que o cabelo é enrolado, elas esticam, aqui os cabelos é liso, elas enrolam, e assim por diante, corta, depois coloca peruca, e por aí vai, não é verdade? É mulher bonita de todo jeito. Mas tem, só que as 3 filhas do Jó, foram as mulheres mais bonitas da face da terra. Ele tinha, olha, 3 filhas dele morreu. Satanás matou 3 filhas dele. Deus permitiu que Satanás matasse 3 filhas dele. Só que depois falou, Satanás, agora eu vou agir. E Deus dá a Jó a 3 filhas, as mais bonitas da face da terra. Oh, glória a Deus. É assim que Deus faz, meu amigo. Você perdeu o emprego? Mantenha a sua fé em Deus. Mantenha a sua fé em Deus. Deus é Deus, Ele é poderoso. Eu tenho visto aqui testemunho de pessoas que em plena pandemia estão começando a trabalhar. Eu ouvi o testemunho esses dias de um homem que está com 61 anos de idade. Ele arrumou um emprego e está trabalhando numa empresa aí feliz da vida. Aleluia.
Um outro senhor com mais de 50 anos de idade me procurou esses dias para contar o testemunho. Anos atrás ele trabalhava numa excelente empresa aqui no Paraná, foi mandado embora, passou uns 8 anos aí lutando, hora no emprego, hora no outro, hora no, hora no. Pois agora a empresa não chamou ele. Eu falei, irmão, é milagre. Se com mais de 50 anos, a empresa mandando embora, a empresa chama ele feliz da vida para me contar. Ele falou, pastor, foi a melhor empresa que eu já trabalhei na vida. Há uns 8 anos que eu saí de lá, e agora Deus me chama, me coloca lá. Gente, é milagre. Creia em milagre. Milagre existe. Milagre existe. Deus é Deus de milagre. Com toda esta ação maligna aí, o poder de Deus é maior. Creia nisso. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, para mim encerrar aqui a aula, está muito boa. Eu vou falar mais uma parte aqui. Eu vou terminar de falar para você sobre os anjos decaídos. Eu acho que já deu para você entender o que é anjo decaído e o que eles fazem. Então, os anjos, é que desses anjos decaídos, existem alguns que estão amarrados, estão presos. Eu vou falar para você agora sobre anjos que estão presos. Ó, os anjos atualmente algemado nas trevas, esta classe de anjos mencionada em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Ó, 2 Pedro 2,4 fala assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, porém, expulsando-os para o inferno, entregou-os às prisões da escuridão para serem reservados até o juízo. Ou seja, tem alguns anjos que eles estão presos. A Bíblia diz que é num lugar escuro, e esses anjos estão esperando o julgamento. Julgamento. Judas, versículo 6, porque Judas, queridos, é só um livro, certo? Judas é só um livro. Ele fica antes do Apocalipse. Então, Judas, ele só tem um capítulo, tá? Então, Judas, o versículo 6, fala assim, ó. E anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Tá? Então, queridos, a Bíblia diz que tem anjo que está algemado. E esses anjos, queridos, eles vão ser julgados. E eu quero te dar uma notícia boa, boa mesmo. Eles estão reservados em cadeias e trevas num lugar chamado Tártaro. Tártaros em grego, tá? Classificado por alguns eruditos como sendo um lugar separado do Hades, ou como é mais provável, o próprio abismo. Depois eu vou dar uma aula específica sobre isso, viu? Sobre inferno, Sheol, Hades. Não tem ninguém no inferno não, viu? Você que gosta de mandar os outros, vai para o inferno. Você está perdendo seu tempo. Tem um pessoal aí que falou que Jesus levou eles até o inferno, é meio esquisito. Ah, porque Jesus me mostrou o inferno. Gente, não tem ninguém no inferno, não. Depois nós vamos estudar isso aqui na Bíblia. Eu vou mostrar a você. Tem inferno, tem Hades, tem Sheol, tem paraíso, tem Tártaro. Tem tudo isso aí. Depois eu vou mostrar a você na palavra de Deus, tá bom? A razão por que Deus não lhes permite liberdade certamente é porque o seu pecado, o de deixar o seu próprio domicílio,
ou reino de vida e de ministério, porque os anjos também têm ministério. Foi muito grave. É o que está lá em Judas 6. O que acontece? Deus criou esses anjos. Deus deu a eles um ministério. E o que a Bíblia diz? Eles largaram o ministério para acompanhar Satanás. Só que um deles era tão querido, tão amado, que quando eles viraram as costas para seguir Satanás, Deus, opa, vem cá, não. Vocês não vão seguir Satanás, não. Vocês vão ficar presos aí nas trevas e vão ser julgados, tá? Pode ser também que sejam revestidos de tanto poder que Deus julga inconveniente estar em liberdade. Então, por que esses estão presos? Por que Deus não deixou eles soltinhos acompanhar Satanás? Então, tem essas duas razões. Eles tinham ministério, que eles viraram as costas, vem cá, cara, você não vai não, vou te julgar nas trevas. E a outra segunda possibilidade é essa. Eles podem ser muito poderosos. Então, gente, com Satanás aí, o mundo já está do jeito que está. Basta um Satanás e o mundo está. Imagine se esses anjos que estão presos estivessem aí. Misericórdia. É que nem o sol, né? Fala que o sol é uma estrela de quinta grandeza. Se o sol é uma estrela de quinta grandeza, faz o que faz, você imagina o sol de primeira igreja, o sol, né? O sol de primeira grandeza, misericórdia. Então, esse que está aí, que a gente vê é de quinta grandeza, imagina o de quarta, de terceira e assim por diante. Serão julgados certamente na ocasião do grande trono branco, e os crentes ajudarão a julgar os anjos. Eu vou terminar lendo essa notícia boa para você. 1 Coríntios 6,3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa ter uma ótima noite, faça um exame no seu travesseiro, libera perdão se tiver que liberar, essa mágoa aí entrega para Deus, se deseja vingar, esse negócio de ficar aí fazendo biquinho feio, trancado, você que está com raiva da mulher, você que está com raiva do marido, não quer nem fazer uma comidinha gostosa para ele, né? Deixa, passa isso aí, libera o perdão para o esposo, para a esposa, para os filhos, para quem você entender que precisa. Deixa passar esse mau humor aí, esse negócio aí, porque, querido, a Bíblia fala que você e eu, nós vamos julgar os anjos. Só que para julgar os anjos nós temos que estar lá, nós temos que ser salvos, não é verdade? Então, não fica aí colocando a sua salvação em risco por causa de bobagem, por causa de picuinha, não, tá ok? Seja inteligente, seja sábio. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós estamos terminando a aula de hoje, 50 minutos, um tempo de aula. Nós estamos encerrando. Eu quero te agradecer pelas pessoas que participaram. Quero te agradecer por aqueles que vão compartilhar essa aula, porque ao compartilhar, centenas de pessoas que fazem parte da rede social deles vão ter acesso a essa palavra. Eu quero te agradecer por pessoas que não fazem parte aqui da Quadrangular 37, mas estão nos dando a honra, estão nos dando a alegria de nos assistir. Quero te agradecer por aqueles que vão depois estar assistindo outro dia, outro horário, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu te amo, eu quero dizer para você que eu não sou pastor perfeito. Você que está aí, quem sabe, desviado, afastado de igreja, quem sabe você está aí procurando uma igreja para congregar, fazer parte. Você que já pertenceu um dia à Quadrangular 37, a Bíblia diz assim que não é para deixar a casa que nós somos chamados a congregar, não. Então volta, vem para cá, aqui é a tua casa. Uma coisa eu te digo, pastor perfeito você não vai ter, não. Mas que você vai ter um pastor que ama Jesus
isso você vai ter. Que hora e da cobertura espiritual você vai ter. Amanhã, às 5 da manhã, você pode ligar aí no meu Face, Humberto Neves, que eu vou estar lá em oração. Eu tenho meia hora que eu passo de mensagem de oração, depois eu continuo orando pela membresia de nossa igreja, pelo nosso povo, nossos familiares, nossos governantes. E eu gravo sempre uma mensagem de 3 a 4 minutinhos também, para as pessoas poderem espalhar essa mensagem. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu te dou graças por esses que estão nos assistindo, por aqueles que vão nos assistir. Te agradeço pela vida do Silas, que está aqui na Contra-Regra, nos abençoando, nos ajudando, nos acompanhando. Te agradeço pela igreja quadrangular aqui no bairro Pinheirinho, pela membresia. Quero te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante. Quero agradecer por aquelas pessoas que oram pela minha vida, que me ajudam, que me dão cobertura espiritual. Eu agradeço em nome de Jesus, não só por esses daqui, mas por outros lugares onde o Senhor já me deu a bênção de pastorear, aqui na cidade de Curitiba, em Minas Gerais, lá em Fortaleza, pessoas que muitas vezes têm nos assistido ali em São Paulo, em Minas, no Nordeste. Eu te agradeço por aqueles que têm nos abençoado, nos acompanhado, em nome do Senhor Jesus, por aqueles que também têm nos dado uma cobertura espiritual, porque nós também precisamos desta cobertura e deste apoio. Então eu agradeço a ti, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que se acampe, para nos dar graça, vitória e livramento. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Um beijo no teu coração e amém.